Olá, boa noite pessoal. Eu estou aqui para fazer então uma videoaula para vocês sobre a prova, tá bem? Vou fazer essa videoaula, né? Com o intuito de recuperar todos os conteúdos que estão na prova, tá? E ser um comentário mesmo sobre a prova para vocês, né? E depois, claro, vou ficar à disposição de vocês ao longo dessas 2 semanas que vocês têm para fazer a prova, né? Não se esqueçam que a prova vai até o dia 9 de junho, né? Ela começou hoje, a 0 hora de hoje, e vai até o dia 9 de junho. Estou gravando esse vídeo no dia 26 de maio, tá? Então vocês têm um bom período aí para fazer a prova, são 7 questões objetivas com justificativa de resposta. De novo, eu recomendo que vocês discutam, debatam, pesquisem essa prova em grupo com os colegas. Isso não é um problema, a prova é feita para isso. Ela é muito mais um instrumento pedagógico para consolidar conhecimentos do que propriamente para fazer uma medida quantitativa de avaliação, tá bem? Bom, eu vou então passar de imediato aqui, tá, a leitura das questões. São 7 questões. Eu fiz 7 questões sobre os períodos que a gente estudou e acabei não fazendo uma questão sobre o período trágico, aquele que nós vimos junto com o período socrático, que é sobre Antígona. Tá? Eu não fiz uma questão sobre Antígona para vocês. Então, vamos deixar assim, ó, se por acaso, eventualmente, alguém sair mal na prova, tal, espero que não, acho que a prova está muito boa, tá? Se vocês lerem com atenção, ouvirem essa audioaula, lerem o material que está na prova, ali, a bibliografia que acompanha, né? E vocês vão fazer bem essa prova, tá? Eu acredito que vocês vão fazer muito bem essa prova. Mas sempre pode ocorrer, né, eventualidades. Então, se por acaso alguém for mal, depois a gente faz um trabalho sobre Antígona para recuperar a nota de prova, tá? Ou alguém que queira, não tirou os 4, tirou 13 e pouco e quer ter uma nota melhor, tal, também pode fazer um trabalho para recuperar essa nota, tá? Ou seja, para não é recuperar, na verdade acrescentar pontos a essa primeira etapa de avaliação. Repetindo que a próxima avaliação eu vou fazer mais no final do semestre, né? E vão ser 5 questões apenas, tá? Essa aqui eu fiz 7, que tem um pouco mais de conteúdo, não que o outro não tenha bastante conteúdo, mas são períodos que eu consigo organizar melhor em questões, acumular conteúdos em questões, tá? Vamos lá então. A primeira questão, leia com atenção o texto e responda a questão formulada. Eu não vou ficar olhando para vocês aqui, tá, pessoal? Porque eu estou lendo aqui no computador, então fica, né? Eu vou ter que, então vocês não reparem nisso, tá? Então leia, primeira questão, leia com atenção o texto e responda a questão formulada. O termo psicologia aparece pela primeira vez como título de uma obra publicada em 1590. Tratava-se de um livro escrito por Rudolf Goclenius, de 1547 a 1628. Um professor da Universidade de Marburgo, reconhecido por suas contribuições à terminologia filosófica. Literalmente, o termo psicologia referia-se ao estudo da ciência da alma, ou da psique, ou da mente. Entre os antigos, o termo alma possuía vários sentidos. Podia significar sopro, respiração, fogo, calor vital que se apaga com a morte, e sombra, ou simulacro, o que está sempre ao seu lado. Na verdade, as línguas antigas usam termos diferentes para referir-se à alma, como sopro ou fôlego vivente, e alma como referindo a uma instância imortal que habita, mas não pertence ao corpo. As primeiras manifestações de vida mental estavam relacionadas às preocupações com as forças responsáveis pelo sucesso ou fracasso, individual ou coletivo. Para os antigos, as vitórias e os fracassos eram decorrentes do poder de forças onipresentes e misteriosas, capazes de modificar o curso das coisas. A crença na existência destas forças e o desejo de domesticá-las através de práticas religiosas marcou as primeiras noções da vida inteligente. Como se sabe, práticas religiosas são crenças e cultos praticados por um grupo social em que uma força sobrenatural é objeto de devoção e temor. Deixa eu só achar aqui onde eu parei. Tá. Características, continua o texto, características comuns à maioria das religiões são reconhecimento de uma força sobrenatural, a mediação sacerdotal, o uso de rituais para estabelecer uma relação com o sagrado e um senso comunitário. Encontram-se exemplos de práticas religiosas em todas as civilizações antigas. Existem registros
escritos de práticas religiosas que remonta a cerca de 1500 anos antes de Cristo. Para nosso estudo, vamos considerar as tradições religiosas dos povos helênicos por causa de sua importância no pensamento filosófico, que está na base da história das ideias do mundo ocidental. Os ritos religiosos dos gregos, em particular no mundo homérico, no culto de Dioniso e no mito órfico, apresentam referências sobre a alma, sua função e sua relação com o corpo. No mundo homérico, 700 anos antes de Cristo, acreditava-se numa alma separada do corpo, uma alma que abandonava o corpo na hora da morte em direção ao Hades. Para eles, a máxima expressão de vida era quando a alma e o corpo estavam unidos, dirigindo todas as atividades. Tal situação os levaria a ser como um Deus na terra e a ter gosto pela vida. Mas essa explicação não esclarecia como o homem era dotado de sentimentos, desejos e pensamentos. O culto de Dioniso era uma tendência religiosa que acreditava em um profundo desacordo entre a alma, investida de valor sagrado, e o corpo. Para eles, a alma pré-existia ao corpo e, quando o habitava, guardava consigo a nostalgia do além e sentia o corpo como uma prisão. Veja bem como isso influencia, né, o pensamento de Platão, Sócrates. Tá? Então, o culto com transes frenéticos ao som de tambores e flautas intermediava uma conciliação entre esta alma e o Deus com ela identificado, para assim encontrar a plenitude. O mito órfico, que apresenta muita semelhança com o episódio bíblico de Adão e Eva, traz a concepção do duplo princípio do bem e do mal, a ideia de que o mundo nasceu de um crime contra a unidade do Deus, e que o objetivo final é o retorno à unidade indevidamente quebrada. O corpo é um túmulo do qual a alma deve libertar-se e purificar-se através da roda dos nascimentos, deixando um corpo para se introduzir em outro, Ananke. Está escrito ali, né? Esse tipo de reencarnação. Desta forma, só submetendo-se aos preceitos da vida órfica, isto é, repudiando os prazeres do corpo e as atrações da vida terrena, pode-se alcançar a libertação. Estas posições, extraídas de um contexto mítico e religioso, descrevem corpo e alma como entidades separadas. Texto, A Psicologia na Grécia Antiga, que está lá na bibliografia de vocês da prova. Tá? Os Pré-Socráticos em História da Psicologia, de William Gomes, página 9 a 10. Tá? Bom, pessoal, então vocês podem consultar lá o livro, tá? Para fazer depois a justificativa da prova. Então façam sempre isso. Leiam, façam a prova até usando esse áudio, né? Esse vídeo que a gente está gravando aqui, tá? Por favor, se valham dessas explicações que eu vou começar então a dar agora. Isso aqui é o texto da primeira questão. Então, aí vem a pergunta, em relação ao texto acima, podemos afirmar que a interpretação mais compatível com o seu sentido, o sentido do texto, sobre as determinações das forças divinas sobre os homens, sua vontade e ação e também se lembrem das nossas aulas, né? Os homens são determinados pelos deuses de tal modo que sua liberdade se iguala à dos deuses, se convertendo em seres que mimetizam os comportamentos destas entidades em um mecanismo que opõe corpo e alma. Olha só, atenção, os homens são determinados pelos deuses? Sim, né? Isso é verdade, a gente sabe que eles são determinados pelos deuses, é isso que a gente vem aprendendo nas nossas aulas sobre o período mítico, é que os homens, na verdade, não possuem uma liberdade, né, como possuem os deuses. Os deuses, sim, são livres. Os homens, na verdade, são reflexos das ações dos deuses, como se eles fossem forças que nos atravessassem e dirigissem, inclusive, os objetos dos nossos desejos e as nossas ações, tá bem? Então você fica atento, ó, aqui está dizendo o seguinte, os homens são determinados pelos deuses de tal modo que sua liberdade se iguala aos deuses. Presta atenção. Se convertendo em seres que mimetizam os comportamentos destas entidades, os deuses, né? Mimetizam copiam, tá? Que copiam os comportamentos dessas entidades em um mecanismo que opõe corpo e alma. Atenção com essa primeira questão, leiam bem ela, tá? O texto, segunda questão, né? Segunda alternativa, B.
O texto considera os deuses como elementos naturais que formam um marqué fundamental para a estrutura de uma psique ainda muito dependente da fantasia e dos recursos da imaginação, de tal forma que não há uma possibilidade de se constituir uma distinção entre a dimensão do fantástico e da realidade, estando a alma ou a psique à mercê desse jogo. De certa forma, né, nós temos que pensar, quando lemos uma alternativa como essa em relação ao texto, que todo o período mítico é uma ideia de um mundo concebido habitado por um conjunto de entidades míticas, os deuses, no qual nós temos o mais livre, depois deuses menos livres, até os homens que não têm liberdade nenhuma, né? Numa relação de alma e corpo. Né? O que é um homem? É uma alma encarnada num corpo, uma alma presa num corpo. Essa alma presa nesse corpo já mostra que a sua liberdade é muito tênue, né? Ainda mais quando ela é atravessada por forças divinas. Então, essa psique, essa alma, psique é a alma, ó, pessoal, o termo psique em grego significa alma. Essa alma, essa psique, do homem, ela é condicionada pelo corpo alma, mas também por toda essa representação mítica, poética, né, da existência dos deuses, tá certo? Então vocês fiquem atentos a isso, tá? E leiam bem as questões. O texto parece claramente querer significar que a mitologia, seus deuses e a sua relação com os homens constituem as primeiras manifestações de vida mental e estava sobretudo relacionada, isso é a questão C, alternativa C, estava sobretudo relacionada à preocupação em dotar de sentido a experiência humana, interpretando as forças responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso, seja individual ou coletivo. Isto era tão fortemente pleno de sentido e significação que as vitórias e os fracassos eram decorrentes do poder de forças onipresentes e misteriosas, capazes de modificar o curso das coisas. A crença na existência destas forças e o desejo de domesticá-las através de práticas religiosas marcou as primeiras noções da vida inteligente. Ora, o que está dizendo aqui essa questão? Está reforçando a tese dessa representação mítica, de que os homens são, na verdade, resultantes, né, de aspectos míticos que pairam sobre eles e que atravessam esses homens, né, a sua psique como forças, tá bem? E que, inclusive, a sua existência depende da capacidade que eles têm de analisar, né, essas forças e domesticá-las. Domesticá-las em que sentido? Através de ritos, né? Por isso que existem os ritos. É para satisfazer os deuses em prol de alguma coisa que eu queira, ou em deterioro, né? Ou contrário, aquilo que está me prejudicando, por exemplo. Então você vê qual é a resposta que melhor atende ao texto como um todo, tá? É a A, a B, a C, ou todas as alternativas estão corretas ou nenhuma delas está correta. Preste atenção, tá? De novo eu insisto para que vocês prestem atenção na A. Como é que os homens podem ser determinados pelos deuses de tal modo que a sua liberdade se iguala à dos deuses? Vocês não acham que isso é um problema? Se isso é um problema, tá certo? Eu não vou responder a questão, não posso, né? Mas se isso é um problema, então já tem uma questão outra aí que está descartada, né? Então vocês vejam qual que melhor responde a essa questão. Leiam o texto, leiam a questão e se lembrem dos nossos conteúdos de aula, tá bem? Então vamos adiante. Essa é a primeira questão. Tá? Depois você pega o texto lá para fazer a sua justificativa, ou faz de próprio punho, se você entendeu bem o assunto e tal, você pode fazer a justificativa. A justificativa não é um texto longo, assim, tá, pessoal? É um texto que dê conta do porquê que você escolheu aquela alternativa, tá? 2. Leia com atenção o texto e responda a questão formulada. Então vou ler o texto para vocês. Encontramos a seguir o primeiro período filosófico, e que é designado como filosofia pré-socrática. Esta filosofia inaugura uma série de conceitos que ainda são usados e discutidos hoje. São as noções de princípio, elemento, matéria, forma, ser, devir e espírito. O problema principal da filosofia pré-socrática era a questão do arqué. Arqué, inclusive, está no radical de arquitetura, é aquilo que sustenta o ser, é o princípio do ser das coisas, tá?
ou seja, do princípio de todas as coisas, ou seja, o questionamento do ser permanente, tendo em vista o movimento e a mudança. Um dos principais problemas dos gregos era a questão da existência frente ao movimento, a mudança e a conservação da identidade como existindo, como um ser que existe. Tá? O problema não era referente a tempo, mas sim à essência. A exigência racional nasceu com os jônicos. Eles assumiram uma postura de naturalistas, afirmando que a natureza tinha uma existência independente do homem. Assim trouxeram um conceito de realidade objetiva. Os jônicos são divididos em 4 grupos: os físicos, os eleatas, os atomistas e os sofistas. Curiosamente, a divergência de pensamento entre eles refere-se a questões que permanecem polêmicas até hoje. Os físicos preocupavam-se com o princípio de unidade. Eles queriam saber qual o princípio unitário do qual se originavam e que também transformava o mundo real. Assim, para Tales de Mileto, este princípio unitário era a água. Para Anaximandro, era o apeiron. O apeiron é algo de imortal, imperecível, indeterminado, indiferenciável, ilimitado, algo que circunda todos os seres. Para Anaxímenes, era o ar. Dele origina-se a noção de pneuma, sopro criador da vida e animador dos organismos. Você vê a ideia de alma, de ânima, né? Um sopro animador, aquilo que anima, aquilo que é alma, tá? Era o ar. Dele origina-se a noção de pneuma, estou repetindo, tá? Sopro criador da vida e animador dos organismos. E para Heráclito era o fogo. O princípio unitário do fogo, defendido por Heráclito, foi também a primeira formulação da ideia de devir. Devir é aquilo, é o transcurso das coisas, é o percurso das coisas, né? A ideia de devir, de dialética. Ele dizia que o mundo não foi criado, nem Deus, nem homem. O mundo é, para ele, o fogo eternamente vivo, renovando-se permanentemente. O devir, deixa eu só mudar aqui a página, tá, pessoal? O devir, este renovar permanente, não é anárquico e nem está dominado pela medida, pelo logos, sentido, lei, né? Sentido ou lei, tá? Vou repetir essa frase. O mundo é para ele, para Heráclito, o fogo eternamente vivo. O que é o fogo? O fogo é o que está sempre mudando, ele não tem uma forma, mas alimenta tudo de vida, renovando-se permanentemente. O devir, este renovar permanente, não é anárquico, né? Nem está dominado pela medida ou pelo logos. Note-se que até o conceito de matéria era infinito. Com Pitágoras de Samos surgem os conceitos de limites, peras, de número e de harmonia cósmica. As formas que ordenam o ser não surgem caprichosamente, ao contrário, constituem um sistema, um todo que tem harmonia cósmica. A alma era entendida como sendo harmônica, como sendo a harmonia cósmica. Os primeiros estudos sobre a relação entre mecanismos sensoriais e conhecimento pertencem a Alquimeon, um médico que viveu na cidade de Crotona, na parte meridional da Itália, em torno do século V a.C., e identificado como pertencendo à escola de Pitágoras. Ele dessecava animais para estudar seus esqueletos, músculos e cérebro. Seus estudos mostraram a existência de vias nervosas e suas ligações com o cérebro. Por exemplo, descobriu que determinadas vias partiam dos olhos para levar luz até o cérebro. Tem-se desta forma uma primeira teoria, ainda que rudimentar, de fisiologia dos sentidos, estabelecendo o cérebro como órgão central da alma. Alquimeon definiu a alma humana em 3 partes: intelecto, consciência e paixão. Esse é o primeiro psicólogo, né? As 3 partes da alma são descritas pelo próprio Alquimeon da seguinte forma: o intelecto e as paixões encontram-se igualmente em todos os seres vivos, mas a consciência só existe no homem. O princípio da alma se estende do coração ao cérebro. As paixões têm a sua sede no coração e o intelecto e a consciência residem no cérebro. Alquimeon é considerado o primeiro a fazer tal distinção entre o homem e outros animais. Tanto os homens quanto os animais, deixa eu só mudar a página aqui, experimentam sensações, mas somente os homens são capazes de pensar. Na Grécia Antiga, a medicina era sacerdotal. Procurava-se a cura para a doença através da magia.
porções benfazejas, feitiços e vários tipos de aplicações e cirurgias. Foi Alcmeon de Crotona, na Itália, em torno do século V a.C., o primeiro médico a basear seus conhecimentos sobre o corpo, em observações objetivas. Ele organizou uma escola de medicina em sua cidade, para substituir a medicina religiosa e mística por uma medicina racional. Alcmeon acreditava que a relação entre a saúde e a doença estava no equilíbrio ou desequilíbrio dos sistemas corporais. O sucessor foi Alcmeon de... O sucessor de Alcmeon foi Hipócrates, um filho de sacerdote que iniciou suas atividades médicas na tradição religiosa, mas a substituiu posteriormente por uma medicina racional. Acredita-se que, em suas origens, Hipócrates, pai da medicina, tenha recebido influências das escolas filosóficas dos jônicos, e principalmente dos pitagóricos, e também de práticas orientais do Egito e da Índia. Sua medicina baseava-se numa teoria dos humores, no qual o ser humano era descrito como formando um todo composto de 4 partes independentes. O sangue, a fleuma, também chamada de linfa ou pitula, a bilis amarela, a bilis negra ou a atrabilis, cada uma das quais relacionada a um órgão particular, o coração, o cérebro, o fígado e o baço. A saúde seria o resultado do equilíbrio, da harmonia dos humores. A medicina de Hipócrates assinalou o desempenho do cérebro no organismo e o reconheceu como a sede da inteligência. Também descreve as ramificações do cérebro com todas as partes do corpo e o modo como recebe as informações dos diversos canais dos sentidos. Tá? Esse é o texto. Então, o que se pergunta ali? Já vou ter que encerrar, tá, pessoal? Eu vou então fazer o seguinte, eu vou encerrar agora, você tem o texto aqui, e aí você continua no segundo vídeo. Aqui eu estou fazendo vídeos de 20 minutos, senão fica muito pesado para postar lá no YouTube, tá? Então eu estou na segunda questão, acabei de ler o texto, tá? E agora eu vou passar para o comentário das questões, das alternativas ali, tá bom?